Pai, abre a porta. Numa véspera de Natal quente e chuvosa no Brasil, eu estava na varanda da casa do meu pai, as pernas bambas do choque e do medo, mal conseguindo me equilibrar. Minha filha de 1 ano estava encharcada, chorando contra o meu ombro, enquanto a chuva tropical morna escorria do capuz da sua capinha de chuva rosa pequena. Ele trouxe a amante para casa. Sussurrei quando a porta se abriu. A mãe dele arrumou nossas coisas, nos jogou para fora e trancou a porta. Meu pai olhou para a netinha dele, os lábios dela tremendo de desconforto com a umidade. Depois, ele lentamente apertou o chaveiro na mão. Eles escolheram a família errada. A primeira coisa que meu pai fez não foi perguntar o que aconteceu. Ele pegou a Lia dos meus braços. Ela chorava tanto que o corpinho tremia a cada respiração e as mãozinhas estavam vermelhas da chuva. O pai enrolou ela numa toalha macia antes de carregá-la direto para a sala. Vamos secar e acalmar essa menininha, disse baixinho. Nada mais. Sem perguntas, sem raiva, sem pânico. Só essas 6 palavras. Eu fiquei parada na entrada, ainda segurando a alça da mala que a mãe do Rodrigo tinha jogado no gramado há uns 30 minutos. O zíper tinha arrebentado em algum ponto do caminho, e um dos coelhinhos de pelúcia da Lia estava saindo pela metade. O pai se abaixou ao lado do sofá e colocou a Lia no cobertor leve de algodão que minha mãe tinha costurado anos antes de falecer. Volto já, querida, sussurrou para ela. Depois desapareceu na cozinha. Eu finalmente entrei. O cheiro familiar de canela, pinheiro e panetone me envolveu. A árvore de Natal ainda estava no canto, decorada exatamente como a mamãe costumava decorar. Luzes brancas, enfeites feitos à mão e o pequeno anjo que a Lia tinha tentado puxar dos galhos na semana anterior. Nada disso tinha mudado. Todo o resto sim. O pai voltou carregando uma mamadeira de leite morno. Testou no pulso antes de dar para a Lia gentilmente. Só depois que ela parou de chorar, ele voltou para mim. Você está molhada, disse. Eu nem tinha notado. Ó Isai. Ele abriu o armário do corredor e puxou um suéter antigo. Era da minha mãe. Lavei na semana passada, disse. Pensei que você pudesse precisar um dia. Eu encarei o suéter. Não usava desde o enterro da mamãe. Minha garganta apertou. O pai não enfiou nas minhas mãos. Apenas colocou sobre o encosto de uma cadeira e se afastou, me dando espaço para decidir sozinha. Era sempre assim que ele amava as pessoas. Quietamente, com respeito, sem forçar nada. 20 minutos depois, a Lia dormia ao lado do ventilador forte, coberta apenas por um lençol leve. O pai colocou uma caneca de chá de camomila quente na minha frente. Só então sentou do outro lado da mesa da cozinha. Pronta? Eu assenti. Minha voz falhou quase imediatamente. O Rodrigo mudou. O pai não interrompeu. No começo eram coisas pequenas, trabalhando até tarde, perdendo jantares, esquecendo fins de semana que prometia passar com a gente. Eu ri amargamente. Eu realmente acreditei em todas as desculpas. Quanto tempo? Talvez 6 meses. O pai assentiu uma vez. Continue. Depois a mãe dele caiu e quebrou o quadril. Ela se mudou para casa. Por algumas semanas, respondi. Pelo menos foi o que o Rodrigo disse. As poucas semanas viraram meses. A mãe dele criticava tudo o que eu fazia. O jeito que eu cozinhava, o jeito que vestia a Lia, o jeito que dobrava as toalhas, até o jeito que eu ria. O Rodrigo nunca me defendeu. Nem uma vez. No começo ele ficava quieto. Eu disse. Depois ele começou a concordar com ela. O pai baixou os olhos para o café, ainda em silêncio. Havia dias em que eu passava 12 horas cuidando da Lia e da mãe dele, e o Rodrigo chegava em casa perguntando por que o jantar não estava pronto. Eu esfreguei a testa. Eu ficava dizendo para mim mesma que ele estava estressado. Você estava trabalhando? Eu balancei a cabeça. Não, você saiu do emprego de marketing depois que a Lia nasceu. Eu queria mais tempo com ela. Você se arrepende? Eu olhei para o ventilador. A Lia tinha um punhozinho enrolado no coelhinho de pelúcia que tinha caído da mala. Não, sussurrei. Eu me arrependo de ter confiado na pessoa errada. As palavras ficaram suspensas entre nós. O pai não correu para preencher o silêncio. Lá fora, a chuva tropical batia suavemente nas janelas. Véspera de Natal. Famílias pela cidade estavam abrindo presentes, cantando músicas natalinas, rindo ao redor das mesas de ceia. A minha tinha terminado num gramado com 2 sacolas cheias de roupas. Aconteceu hoje à noite? O pai finalmente perguntou. Eu assenti. Ouvi um carro parando na entrada.
Pensei que o Rodrigo tinha esquecido alguma coisa. Em vez disso, uma mulher saiu. Não devia ter mais de 30 anos. Cabelo loiro longo, casaco vermelho, saltos altos que afundavam na grama molhada. Ela carregava um presente de Natal embrulhado. Ela sorriu para mim. Eu sussurrei. Ela realmente sorriu. O maxilar do pai apertou. O Rodrigo apresentou ela. Minhas mãos começaram a tremer de novo. Ele disse que ela ia ficar para o Natal. Eu fechei os olhos. Pensei que ele estava brincando. Não estava. A mãe dele entrou na sala. Olhou direto para mim. Depois disse: "Se você finalmente parou de fingir que esse casamento funciona, arrume suas coisas." Eu engoli em seco. Eu ri. Honestamente pensei que era algum mal-entendido horrível. Não era. O Rodrigo me olhou nos olhos e disse as palavras que eu provavelmente vou ouvir pelo resto da vida. Eu já fiz minha escolha. Eu não conseguia respirar lembrando delas. Ele me disse que queria o divórcio. Na frente dela? Sim. Na frente da Lia? Sim. Eu encarei o chá intocado. Perguntei para onde a gente ia. A mãe dele respondeu antes que ele pudesse: "Qualquer lugar menos aqui." Eu senti lágrimas escorrendo pelo rosto de novo. Ela arrumou nossas roupas sozinha. Colocou as fraldas da Lia em sacos de lixo. Carregou para fora. Trancou a porta da frente enquanto eu ainda estava parada na varanda. A sala ficou completamente silenciosa. O pai não xingou, não bateu o punho na mesa. Apenas olhou para a neta dormindo, depois para mim. "Thaís?" "Sim." Uma pergunta. A voz dele permaneceu calma. Tão calma que quase me assustou. "Você quer salvar esse casamento?" Eu não respondi imediatamente. 6 anos, um casamento, um bebê, incontáveis promessas. Todas as memórias passaram pela minha cabeça. Depois lembrei da Lia chorando na chuva, enquanto o Rodrigo estava dentro de outra casa quentinha. Não. A palavra surpreendeu até a mim. "Eu não quero." O pai assentiu. "O que você quer?" Eu olhei para minha filha. Ela finalmente tinha parado de tremer. "Quero que a Lia cresça num lugar onde ninguém nunca possa jogá-la para fora da porta da frente." Pela primeira vez naquela noite, o pai sorriu. Não porque estava feliz, porque entendeu. Ele esticou o braço sobre a mesa e gentilmente colocou a mão sobre a minha. "Então é isso que vamos proteger." Ele se levantou e levou as canecas vazias para a pia. Enquanto apagava a luz da cozinha, falou sem olhar para trás: "Durma um pouco. Amanhã vamos começar a construir seu caminho de volta para casa." Eu acordei com o cheiro de café e pão na chapa. Por alguns segundos, esqueci onde estava. Depois vi o teto familiar do meu antigo quarto e lembrei de tudo. Manhã de Natal. Não na minha própria casa, não ao lado do meu marido. Não embaixo da árvore onde a Lia deveria abrir os primeiros presentes de Natal de verdade. Em vez disso, eu estava de volta na casa onde cresci, vestindo um dos suéteres antigos da minha mãe, enquanto meu casamento silenciosamente se desfazia. Desci as escadas. O pai já estava na cozinha virando tapiocas na chapa enquanto a Lia sentava na cadeirinha alta, batendo feliz uma colher de plástico na bandeja como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Crianças eram incríveis assim. Podiam sobreviver a um pesadelo se alguém simplesmente as fizesse se sentir seguras depois. O pai olhou por cima do ombro. "Bom dia. Bom dia." Ele deslizou um prato na mesa. "Coma primeiro. Pai, coma." Não havia um grama de aspereza na voz dele, só experiência. Ele sabia que haveria bastante tempo para conversas difíceis. Não havia motivo para tê-las com o estômago vazio. Por vários minutos, os únicos sons na sala eram as risadinhas da Lia, garfos nos pratos e música natalina tocando baixinho do velho rádio no balcão. Quando o café da manhã terminou, o pai serviu café fresco para nós dois. Depois pegou uma pasta fina do arquivo ao lado. Nunca pensei que o Rodrigo se tornaria esse homem. Eu encarei. "O que é isso?" "Papelada." Ele abriu a pasta com cuidado. 6 anos antes. A data me encarou de volta. O dia em que o Rodrigo e eu compramos nossa casa. Eu lembrava de cada detalhe. Estávamos casados há menos de 1 ano. Os preços de imóveis tinham subido mais rápido do que esperávamos. Tínhamos renda suficiente para qualificar para o financiamento, mas não poupança para a entrada. O Rodrigo tinha ficado envergonhado. Queria fazer tudo sozinho. O pai ofereceu ajuda. O Rodrigo resistiu por quase 1 semana antes de finalmente aceitar. "Eu pensei que você só emprestou a entrada." "Eu emprestei. Você pagou de volta."
Você pagou parte. Eu franzi a testa. O que você quer dizer? O pai deslizou outro documento para mim. Esse é o acordo que seu marido assinou. Eu olhei para a assinatura. Do Rodrigo. Minha. Do pai. Eu não lembro disso. Você confiou no Rodrigo. Eu confiei. E o Rodrigo confiou que ninguém lê a papelada. Apesar de tudo, eu quase sorri, e isso soava exatamente como ele. Ele sempre passava os olhos por contratos, formulários de seguro, documentos de empréstimo, qualquer coisa com mais de 2 páginas. O que diz? O pai se recostou. Diz que a entrada não foi um presente. Eu sei. Também diz que eu permaneci como investidor garantido até o imóvel ser refinanciado ou vendido. Eu pisquei. Investidor. Essa é a linguagem jurídica que meu escritório recomendou. Você escreveu isso? Não, meu escritório fez. Ele pausou. Eu insisti numa cláusula adicional. Senti o estômago apertar. Que cláusula? Se o casamento terminasse porque um cônjuge abandonasse intencionalmente a relação conjugal ou cometesse conduta grave que causasse diretamente o fim do casamento. Ele bateu na página. Meu investimento seria pago antes que qualquer patrimônio restante fosse dividido. Eu encarei ele por vários segundos longos. Não conseguia falar. Você planejou para a gente falhar? O pai balançou a cabeça imediatamente. Não, eu planejei para alguém mudar. Ele juntou as mãos. Thaís, eu pratico direito imobiliário há 35 anos. Vi pessoas prometerem para sempre no sábado e contratar advogados na segunda. Nunca duvidei de você. Simplesmente entendi que não podia prever o caráter de outra pessoa. Eu olhei de novo para o acordo. Tudo tinha sido assinado, devidamente reconhecido em cartório, registrado, perfeitamente legal. O Rodrigo tinha assinado todas as páginas. Ele nunca leu nada disso. O pai sorriu triste. Não, ele perguntou se os documentos eram padrão. Eu disse que protegiam os interesses de todos. Protegiam. Eu olhei pela janela da cozinha. A chuva tinha finalmente começado a cair de novo. Gentil, quieta, bonita. Nada como a tempestade dentro de mim. Eu me sinto estúpida. O pai respondeu imediatamente. Não, você confiou no seu marido. Isso não é estupidez. Isso é casamento. As palavras dele acertaram algo dentro de mim. Não completamente, mas o suficiente. Suficiente para respirar de novo. Meu celular vibrou. Rodrigo, um novo e-mail. Assunto: petição de divórcio. Sem pedido de desculpas, sem explicação, só uma cópia da petição que o advogado dele tinha protocolado naquela manhã. Ele não tinha perdido tempo. Eu fechei a mensagem sem responder. O pai notou. Bom, eu não ia responder. Eu sei. Ele se levantou e levou a caneca de café para a pia. A pessoa mais barulhenta num processo geralmente acredita que está ganhando. E se ele estiver? O pai se virou. Então lidaremos com a realidade. Mas se ele só acha que está, ele deixou a frase no ar. Não há motivo para interrompê-lo. Do outro lado da cidade, o Rodrigo estava celebrando. Eu ainda não sabia, mas mais tarde descobriria exatamente como aquela tarde de Natal se desenrolou. A mãe dele tinha cozinhado um grande jantar de Natal. A mesa da sala estava cheia de peru assado, arroz, farofa, salada e sobremesas. A mulher que ele tinha escolhido no meu lugar sentava na minha cadeira. Ela usava o colar dourado que o Rodrigo tinha me dado no nosso 3º aniversário. A mãe dele insistiu que ela experimentasse. Cai melhor em você, tinha dito com um sorriso. Alguém tirou fotos. O Rodrigo sorriu em todas. Mais tarde, naquela tarde, a mãe dele postou várias daquelas fotos online. Finalmente nossa família parece completa. Os comentários vieram. Parabéns. Emojis de coração. Amigos que não tinham ideia de que a esposa e a bebê dele tinham passado a noite anterior tremendo na varanda de outra pessoa. Quando uma prima distante perguntou onde Thaís e Lia estavam, a mãe dele respondeu: às vezes as pessoas vão embora quando não são valorizadas. A mentira se espalhou mais rápido do que a verdade jamais poderia. Enquanto isso, eu estava sentada ao lado do meu pai, vendo a Lia empilhar blocos de madeira no tapete da sala. Eu quero responder, admiti. Eu sei. Quero que todo mundo saiba o que realmente aconteceu. O pai assentiu. Mas não hoje. Quando a verdade puder proteger você. Ele olhou para a Lia. Não só satisfazer sua raiva. Eu segui o olhar dele. Minha filha ria enquanto a torre de blocos desmoronava. Ela batia palmas para si mesma.
completamente alheia que sua vida tinha mudado para sempre. O pai falou baixinho. Eu tenho um trabalho agora. Eu olhei para ele. Qual? Garantir que ela nunca passe outro Natal se perguntando se tem um lar. Lágrimas encheram meus olhos de novo pela primeira vez desde a noite anterior. Não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de alívio, porque finalmente entendi algo. O Rodrigo pensou que tinha me jogado fora. Não tinha. Ele tinha me mandado de volta para o único lugar onde eu nunca teria que conquistar o direito de pertencer. E ele ainda não fazia ideia do que tinha assinado 6 anos antes, ou o quão caro aquele erro estava prestes a ficar. A primeira semana depois do Natal me ensinou algo que eu nunca tinha entendido antes. O silêncio não era fraqueza. Às vezes o silêncio era disciplina. Todo o instinto que eu tinha me dizia para revidar. Eu queria responder cada acusação, corrigir cada mentira e contar para cada amigo em comum exatamente o que o Rodrigo tinha feito. Mais de uma vez, peguei o celular e comecei a digitar uma resposta antes de colocar de volta. Cada vez, o pai dizia a mesma coisa. Não discuta com alguém que está coletando evidências contra si mesmo. No começo, eu odiava ouvir isso. No terceiro dia, finalmente entendi o que ele queria dizer. O Rodrigo não conseguia parar de falar. Ele mandava mensagens exigindo que eu facilitasse o divórcio. Me enviava e-mails com listas de móveis que considerava dele. Me lembrava que estava pagando o financiamento e sugeria que eu fosse razoável em abrir mão de qualquer reivindicação da casa. Eu não respondi nenhuma. Em vez disso, encaminhei cada mensagem para meu advogado. O pai nem pediu para ler. Seu advogado precisa delas, disse. Eu não. Uma tarde, enquanto a Lia cochilava lá em cima, finalmente fiz a pergunta que me incomodava desde o Natal. Você já esteve tão calmo quando os clientes passavam por divórcio? O pai ergueu os olhos do palavras cruzadas que fingia resolver. Sorriu. Não, você não. Eu geralmente era mais calmo. Eu ri apesar de mim. Como? Porque pânico torna as pessoas caras. Eu balancei a cabeça. Isso soa exatamente como algo que um advogado diria. Ele dobrou o jornal e se recostou na cadeira. A maioria dos divórcios não acaba porque uma pessoa é mais esperta. Acaba porque uma pessoa fica firme enquanto a outra perde o controle. As palavras dele ficaram comigo muito depois da conversa terminar. Então, comecei a reconstruir as partes da minha vida que ainda podia controlar. Reabri meu perfil no LinkedIn, atualizei o currículo, contatei uma antiga diretora de marketing com quem tinha trabalhado antes da Lia nascer. Para minha surpresa, ela lembrou de mim imediatamente. Estamos procurando alguém em meio período, disse pelo telefone. Não é glamouroso, mas é flexível. Eu adoraria. No final da semana, eu tinha minha primeira entrevista agendada. Não era uma carreira. Ainda não, mas era um começo. O pai me viu imprimindo o currículo. Senti falta de ver você sorrindo por causa do trabalho. Eu esqueci que era boa nisso. Você não esqueceu. Estava ocupada amando sua família. Essa frase ficou comigo o dia todo. O Rodrigo, enquanto isso, parecia determinado a convencer o mundo de que era a vítima. Uma das nossas amigas em comum me ligou quietamente. Não sei o que está acontecendo, disse com cuidado, mas o Rodrigo contou para todo mundo que você foi embora, porque sua depressão piorou. Eu fechei os olhos. Nunca fui diagnosticada com depressão. Eu sei. Ele também disse que você recusou aconselhamento. Eu soltei um suspiro lento. Eu nunca recusei. Ele nunca pediu. Quando desliguei, a raiva me invadiu de novo. O pai notou o que aconteceu. Ele disse para as pessoas que eu sou mentalmente instável. O pai assentiu uma vez. E é mentira. Eu sei. Não vamos fazer nada? Já estamos. Eu franzi a testa. Estamos? Ele apontou para o meu celular. Você tem a verdade. Tem registros médicos. Tem testemunhas. E agora ele pausou. Também tem prova de que ele está disposto a mentir. Naquela noite, outro e-mail chegou. Esse veio do advogado do Rodrigo. A linguagem era educada, profissional, fria. Pedia que eu voluntariamente cedesse qualquer interesse na residência conjugal em troca de uma resolução eficiente. Anexada estava uma proposta de acordo. Era quase insultante. O Rodrigo ficaria com a casa, a maioria das poupanças, contas de aposentadoria, quase tudo. Em troca, eu receberia um pequeno pagamento em dinheiro e pensão alimentícia temporária. Li 2 vezes antes de entregar para o pai. Ele nem terminou a segunda página.
Eles estão negociando com confiança. O que isso significa? Significa que eles ainda não sabem o suficiente. Na manhã seguinte, meu advogado ligou. Suponho que você viu a proposta deles. Vi. O que você gostaria de fazer? Antes que eu pudesse responder, o pai quietamente esticou a mão. Coloquei o telefone no viva voz. Ele esperou até meu advogado cumprimentar. Lô, aqui é Mauro. Bom dia, Dr. Mauro. Revisei a proposta. Eu também. Houve um breve silêncio. Depois o pai disse quase casualmente: acho que está na hora de nos encontrarmos pessoalmente. O advogado hesitou. Acredito que seria apropriado. Excelente. Meu escritório. Sexta-feira de manhã. Depois da ligação, encarei o pai. Só isso. É o suficiente. Você não parece preocupado. Não estou. Por quê? Ele sorriu gentilmente. Porque a proposta deles me diz exatamente o que eles não sabem. A sexta chegou com céu cinzento e chuva. O pai insistiu que eu ficasse em casa com a Lia. Eu cuido da reunião. Eu deveria estar lá. Você estará quando for útil. Eu odiava esperar. Cada hora parecia 3. Limpei a cozinha 2 vezes. Dobrei roupa que não precisava dobrar. Chequei o celular a cada poucos minutos. Finalmente, no início da tarde, o pai chegou em casa. Tirou o paletó, pendurou com cuidado, lavou as mãos. Só então entrou na sala. Bem, sentou do outro lado de mim. Eles ficaram surpresos. Sobre o quê? Eles assumiram que eu era só co-obrigado no financiamento. Você não era. Eu era, mas isso é só parte da história. Ele parou aí. Eu me inclinei para a frente. Pai, o que aconteceu? Ele olhou para a Lia, que empilhava blocos feliz no tapete de novo. Depois olhou de volta para mim. O advogado pediu cópias de todos os documentos e eu disse que ficaria feliz em fornecer cópias certificadas. Meu coração batia mais rápido. O que ele disse? Ele parou de negociar. Eu franzi a testa. O que isso significa? Significa que o pai pegou o café. Ele finalmente começou a ler. Pela primeira vez desde a véspera de Natal, vi algo diferente na expressão do meu pai. Não satisfação, não orgulho, certeza. O Rodrigo tinha passado 6 anos acreditando que a papelada que assinou não importava. Agora alguém finalmente tinha tido o tempo de ler cada página. E o que quer que tivessem encontrado foi suficiente para silenciar um advogado. Na tarde de sexta, o pai finalmente me contou o que tinha acontecido na sala de reunião. Não dramatizou. Nunca fazia. Em vez disso, serviu 2 xícaras de café, esperou até a Lia dormir lá em cima e sentou do outro lado da mesa da cozinha. A reunião durou menos de 40 minutos, disse. Só 40? Teria sido 20 se eles tivessem lido os documentos 6 anos atrás. Eu não pude evitar sorrir. O que aconteceu? Ele deslizou a pasta de couro para a mesa e tirou uma pasta organizada. Encontrei o advogado do Rodrigo. Os primeiros 10 minutos foram exatamente o que você esperaria. Ele insistiu que o Rodrigo queria um divórcio amigável. Disse que o cliente dele esperava evitar despesas legais desnecessárias. Disse que todo mundo deveria seguir em frente com dignidade. O pai me olhou por cima da xícara de café. Concordei com cada palavra. Isso me surpreendeu. Você concordou? Claro, eu também prefiro um acordo honesto. Ele abriu a pasta. Mas honestidade exige que todo mundo conheça os mesmos fatos. Ele me entregou uma cópia do acordo que eu já tinha visto. Esse é o documento que eles finalmente começaram a ler. Eu tracei a assinatura do Rodrigo com o dedo. Então, o que aconteceu quando chegaram na cláusula? O pai se recostou. O advogado parou de falar. De acordo com o pai, o Rodrigo tinha chegado quase 20 minutos atrasado. Entrou na sala de reunião vestindo um terno caro cinza carvão. Confiante, relaxado, certo. Assentiu educadamente para o pai, mas nunca pediu desculpas pela véspera de Natal. Nenhuma vez. Em vez disso, sentou, cruzou uma perna sobre a outra e sorriu. Acho que podemos encerrar isso hoje. O pai simplesmente respondeu, espero que sim. O advogado do Rodrigo começou a revisar a proposta de acordo. O pai escutou quieto. Quando o advogado terminou, o pai deslizou outra pasta pela mesa. Eu apreciaria se vocês revisassem o acordo original da propriedade antes de continuarmos. O advogado ajustou os óculos, passou os olhos pela primeira página, depois pela segunda. Na página 4, a expressão mudou. O Rodrigo notou. O quê? O advogado dele não respondeu. Continuou lendo. A sala ficou estranhamente quieta.
Finalmente, o Rodrigo franziu a testa. O que é? O advogado olhou para cima. Quando foi a última vez que você leu esses documentos? O Rodrigo deu de ombros. Assinei há anos. Você realmente leu? Não achei que precisava. O advogado lentamente tirou os óculos. Queria que tivesse lido. Eu olhei de volta para o pai. O que exatamente ele descobriu? O pai bateu no acordo. A entrada não foi tratada como presente. Eu sei, mas tem mais. Ele virou para outra página. Quando contribui com a entrada, foi documentado como investimento financeiro garantido. Se o financiamento fosse refinanciado, o investimento tinha que ser pago. Se o imóvel fosse vendido, o investimento tinha que ser pago. E se o casamento terminasse por causa da conduta do Rodrigo? Ele pausou. O investimento seria satisfeito antes que qualquer patrimônio restante fosse dividido. Eu encarei ele. Então o patrimônio não é o que o Rodrigo pensa. Ele não pode simplesmente ficar com a casa. Não. Ele não pode refinanciar sem satisfazer o acordo. Não. Ele não pode vender e ficar com os lucros. Não. Tudo tinha sido escrito claramente. Nada escondido, nada enganoso. O Rodrigo simplesmente assumiu que papelada não importava. O que o Rodrigo disse? O pai sorriu levemente. A primeira coisa, eu assenti. Ele me acusou de enganá-lo. Eu quase ri e lembrei que o acordo tinha sido redigido pelo advogado de fechamento dele próprio. Ele escolheu assinar. Ninguém o apressou. Ninguém o impediu de fazer perguntas. O pai juntou as mãos. A lei não protege pessoas de se recusarem a ler. O advogado do Rodrigo pediu um breve intervalo. Os dois saíram para o corredor. O pai permaneceu na sala sozinho. Quando voltaram 10 minutos depois, a confiança que o Rodrigo tinha levado para a reunião tinha sumido. O advogado falou em vez dele. Gostaríamos de cópias certificadas de todos os documentos registrados. O pai assentiu. Vocês terão esta tarde. Então o Rodrigo finalmente se dirigiu a ele. Por quê? O pai olhou para ele calmamente. Por quê? O quê? Por que você faria isso? Eu ajudei você a comprar aquela casa. O Rodrigo balançou a cabeça. Não, quero dizer esse acordo. O pai respondeu sem levantar a voz. Passei 35 anos vendo boas pessoas confiarem na pessoa errada. Prometi a mim mesmo que minha filha nunca perderia tudo porque alguém quebrou os votos. O Rodrigo não teve resposta. Enquanto o pai terminava de me contar a história, meu celular vibrou. Uma mensagem do Rodrigo. Precisamos conversar. Outra chegou antes que eu pudesse reagir. Por que você não me contou sobre seu pai? Eu encarei a tela. O pai notou. O que é? Ele quer conversar. O que você quer fazer? Pensei na véspera de Natal, na Lia chorando na chuva, na porta da frente fechando na nossa cara. Depois tranquei o celular e coloquei virado para baixo. Nada. O pai assentiu com aprovação quieta. Bom, o Rodrigo, no entanto, não tinha terminado de cometer erros. Até a segunda-feira seguinte, ele tinha ligado 3 vezes, deixado 2 recados de voz, mandado 4 mensagens. Cada uma soava menos confiante que a anterior. Ele não exigia mais, negociava, sugeria resolver as coisas. Insistia que os advogados estavam piorando tudo. Eu não respondi nenhuma. Em vez disso, toda a mensagem foi encaminhada para meu advogado, exatamente como o pai tinha me ensinado. Cada escolha deixa um rastro, ele me lembrou. Deixe ele decidir que tipo de rastro quer deixar. O Rodrigo não era o único começando a entrar em pânico. A mulher que ele tinha trazido para casa na véspera de Natal também fazia perguntas. Perguntas que ele não conseguia responder. Ela tinha acreditado que ele era dono da casa de verdade. Tinha acreditado que o divórcio seria rápido. Tinha acreditado que ele logo estaria livre, rico e começando uma vida nova glamourosa. Em vez disso, aprendeu que a casa não podia simplesmente virar deles. Obrigações legais vinham primeiro. Incerteza financeira vinha depois. Pela primeira vez desde o Natal, a fantasia que eles tinham construído juntos mostrou a primeira rachadura. E uma vez que a primeira rachadura apareceu, mais certamente viriam. Na segunda semana de janeiro, o silêncio ao redor do Rodrigo começou a desaparecer. Não porque as pessoas tinham parado de falar, porque tinham começado a fazer perguntas. No começo, ele acreditou que podia controlar a narrativa do mesmo jeito que controlava conversas em casa. Disse aos colegas que o divórcio tinha ficado complicado. Deu a entender que eu me recusava a cooperar. Deu a pista de que meu pai estava tentando se aproveitar dele.
O problema com mentiras é que elas se multiplicam. Cada nova versão exigia outra explicação, outra omissão, outra pessoa para convencer. Enquanto isso, eu tinha parado de tentar convencer alguém. O pai tinha razão. A verdade não precisava de propaganda. Só tempo. Alguns dias depois, meu advogado ligou. Recebemos outra proposta de acordo. Melhor? Um pouco. Suficiente? Ela riu baixinho. Nem perto. O Rodrigo agora oferecia dividir o patrimônio depois de pagar o investimento do pai. Apenas semanas antes, tinha insistido que a casa pertencia inteiramente a ele. A realidade estava começando a alcançá-lo. O pai ergueu os olhos do jornal quando terminei a ligação. Eles começaram a negociar. Você sabia que começariam. Sabia que teriam que começar. Ele dobrou o jornal com cuidado. Orgulho é caro. A vida lentamente se acomodou numa nova rotina. Todo dia útil de manhã, deixava a Lia numa creche pequena recomendada por um vizinho do pai antes de ir para o meu emprego de marketing em meio período. Não era glamouroso. Respondia a e-mails, atualizava campanhas de redes sociais e ajudava a organizar eventos para clientes. Mas cada contra-cheque carregava algo que minha vida antiga tinha tirado lentamente. Confiança. A primeira vez que comprei as compras da Lia com dinheiro que eu tinha ganhado de novo, sentei no carro depois e chorei. Não porque estava triste, porque lembrei quem eu era antes de começar a acreditar que minha identidade inteira dependia de ser esposa de alguém. Naquela noite, o pai me encontrou equilibrando o orçamento na mesa da cozinha. Você parece mais feliz. Acho que estou. Sabe por quê? Eu sorri. Porque estou trabalhando de novo. Não, ele apontou para o caderno na minha frente. Porque você está tomando decisões em vez de esperar que alguém tome por você. O Rodrigo, por outro lado, descobria o que acontecia quando o controle escapava. A primeira rachadura veio de um lugar que nenhum de nós esperava. A própria empresa dele. Uma tarde de sexta, uma ex-colega me encaminhou uma mensagem. Ouviu o que está acontecendo no escritório do Rodrigo? Não tinha. Aparentemente, o RH tinha aberto uma revisão interna. Não porque o Rodrigo tinha um caso. A empresa dele não se interessava pela vida privada. Interessavam no que ele tinha feito em horário de trabalho. Vários e-mails tinham surgido mostrando que o Rodrigo usava a conta corporativa para coordenar viagens pessoais com a mulher que via. Pior ainda, algumas dessas mesmas cadeias de e-mail incluíam comentários sobre mim. Comentários me descrevendo como instável. Comentários sugerindo que eu tinha abandonado nossa casa voluntariamente. Comentários enviados para colegas que não tinham absolutamente motivo para saber nada sobre meu casamento. O problema não era mais pessoal. Tinha virado profissional. O pai escutou quieto enquanto eu contava. Eu não denunciei ele. Eu sei. Não falei com ninguém na empresa dele. Eu sei. Então como? Ele deu de ombros. As pessoas criam suas próprias evidências todo dia. Só esquecem que alguém pode ler depois. O Rodrigo ligou de novo aquela noite. Deixei cair na caixa postal. Depois outra e outra. Finalmente deixou um recado. Thaís, isso foi longe demais. Eu encarei o celular. Longe demais? As palavras ecoaram na minha cabeça. Não na noite em que ele viu a mãe dele jogar as coisas da filha em sacos de lixo. Não na noite em que trancou a gente do lado de fora. Não no jantar de Natal que compartilhou com outra mulher enquanto a Lia dormia no quarto de hóspedes do avô. Não. Aparentemente as coisas tinham ido longe demais, só depois que as consequências chegaram. Apaguei o recado de voz. Depois encaminhei uma cópia para meu advogado. Uma semana depois algo aconteceu que surpreendeu todos nós. A mãe do Rodrigo veio à casa do pai. Não ligou antes. Simplesmente bateu. O pai abriu a porta. Ela estava lá segurando uma travessa de lasanha coberta com papel alumínio. Parecia quase absurdo, como se massa assada pudesse apagar a véspera de Natal. Gostaria de falar com a Thaís. O pai permaneceu educado. Sobre o quê? Somos família. Ele olhou para ela por vários segundos antes de responder. Não, éramos. Ela baixou os olhos. Eu cometi erros. O pai assentiu. Cometeu? Eu só queria o melhor para o meu filho. E quando você empurrou sua neta para a chuva, a voz dele permaneceu calma. Como exatamente isso era o melhor para ele? Ela não teve resposta. Colocou a travessa quietamente na varanda. Espero que um dia ela me perdoe. O pai gentilmente pegou a travessa e devolveu. Leve isso para casa. Já temos jantar. Depois fechou a porta, não com raiva, simplesmente completamente. Quando voltou para a sala, percebi algo.
Ele não tinha fechado a porta por vingança. Tinha fechado porque algumas portas devem permanecer fechadas. O maior ponto de virada veio 2 semanas depois. Meu advogado me convidou para revisar materiais adicionais de descoberta. Entre os documentos estava a filmagem de segurança do nosso bairro. O advogado do Rodrigo tinha pedido depois de saber que casas próximas tinham câmeras externas. Assisti o vídeo em silêncio. Lá estava eu parada na varanda segurando a Lia. A mãe do Rodrigo arrastando 2 sacolas de lixo para o meio-fio. O Rodrigo parado dentro da porta aberta, olhando sem fazer nada. A gravação não tinha áudio. Não precisava. As imagens diziam tudo. Não consegui terminar de assistir. Cobri a boca. Pensei que lembrar era a parte mais difícil. Meu advogado pausou o vídeo quietamente. Às vezes ver é pior. O pai colocou a mão no meu ombro. Olhe para a Lia. Olhei. Ela esticava os 2 braços para mim no vídeo. Mesmo através de uma câmera de segurança granulada, mesmo sem som, dava para ver exatamente em quem ela confiava. Vários dias depois, o Rodrigo pediu tempo adicional de paternidade. O advogado dele argumentou que ele amava a filha. Ninguém questionou isso, mas amor e julgamento não são a mesma coisa. A filmagem de segurança se tornou parte do processo, não porque ele tinha cometido um crime, mas porque mostrava uma escolha. Um pai vendo a filha de 1 ano ficar do lado de fora no tempo ruim e escolher não intervir. Essa escolha não podia ser explicada, só testemunhada. Enquanto saíamos do fórum depois daquela audiência, o pai caminhou ao meu lado sem dizer uma palavra. Finalmente, quebrei o silêncio. Você acha que ele entende o que está perdendo? O pai olhou para o céu cinzento de verão. Acho que ele entende o que perdeu. Essas coisas nem sempre são a mesma. Pela primeira vez desde a véspera de Natal, acreditei que ele estava certo. O Rodrigo não estava sendo punido pelo meu pai nem por mim. Estava vivendo dentro das consequências de cada decisão que tinha tomado. E ainda havia mais consequências esperando à frente. No início da primavera, a amargura tinha se acomodado em algo mais quieto. Não paz, ainda não. Algo mais próximo de aceitação. A raiva que tinha me mantido acordada nas primeiras semanas depois do Natal não vivia mais em cada pensamento. Ainda aparecia de vez em quando, geralmente quando dobrava um dos suéteres pequenos da Lia ou dirigia pelo antigo bairro, mas não controlava mais meus dias. Minha vida tinha começado a seguir em frente, a do Rodrigo não. A audiência final estava marcada para uma manhã chuvosa de quinta em abril. O pai nos levou ao fórum. Nenhum de nós falou muito durante o trajeto. A Lia sentava no banco de trás, cantarolando para si mesma, enquanto segurava o coelhinho de pelúcia que quase tinha caído da mala arrebentada na véspera de Natal. O mesmo coelhinho. O pai tinha costurado uma das orelhas de volta algumas semanas antes. Não tinha jogado fora porque estava danificado. Tinha consertado. De algum jeito isso parecia simbólico. Dentro do fórum, tudo era mais quieto do que dramas de televisão fariam as pessoas acreditarem. Sem gritos, sem confrontos dramáticos, só advogados carregando pastas, escrivães chamando nomes e famílias sentadas juntas em silêncio nervoso. O Rodrigo estava perto das portas da sala. Parecia mais velho, não por anos, por consequências. A confiança cara que sempre o acompanhava em toda a sala tinha sumido. Os ternos sob medida tinham sido substituídos por um blazer azul simples. Os ombros pareciam mais pesados. Os olhos dele encontraram a Lia primeiro. Ela sorriu educadamente. Depois esticou a mão para a minha. Eu senti os dedinhos dela enrolarem nos meus. O Rodrigo notou, olhou para o lado. Quando nosso caso foi chamado, entramos juntos. A juíza cumprimentou ambos os advogados antes de revisar o processo. Ela obviamente tinha lido tudo. Os documentos do financiamento, os registros financeiros, a filmagem de segurança, a correspondência por e-mail, as avaliações de paternidade, o depoimento, nada precisava ser exagerado. As evidências falavam claramente o suficiente. O advogado do Rodrigo argumentou que o cliente dele se arrependia do jeito que o casamento tinha terminado. A juíza escutou com respeito. Depois fez uma pergunta. Seu cliente contesta que a filha de 1 ano dele passou parte da véspera de Natal do lado de fora da residência conjugal. Depois de ser removida da casa, a sala ficou muito quieta. O Rodrigo se levantou lentamente. Não, meritíssima. Você contesta que estava presente? Não. Você contesta que escolheu não intervir? A voz dele quase desapareceu. Não. A juíza baixou os óculos. Aprecio sua honestidade.
Ela pausou antes de continuar. O tribunal deseja deixar um ponto absolutamente claro. Olhou primeiro para o Rodrigo, depois para mim. Infidelidade por si só não determina guarda neste estado. O Rodrigo pareceu aliviado por um breve momento. Depois a juíza continuou. No entanto, a disposição ou falta de disposição de um pai para proteger o bem-estar físico e emocional de uma criança pequena é diretamente relevante para os melhores interesses da criança. Ela se referiu à filmagem de segurança. Se essa criança lembra ou não da noite é irrelevante. Os adultos lembrarão. E as escolhas feitas naquela noite não podem ser ignoradas. Eu olhei para o pai. Ele nunca sorriu, nunca celebrou, apenas escutou. A decisão levou quase 20 minutos. O casamento foi dissolvido. O acordo financeiro executado exatamente como os documentos originais exigiam. O investimento do pai seria pago antes que o patrimônio restante fosse dividido exatamente como cada página assinada tinha estabelecido 6 anos antes. O Rodrigo teria que vender a casa, não porque o pai queria vingança, mas porque era o acordo que o Rodrigo tinha voluntariamente assinado. Quanto a Lia, a juíza me concedeu guarda residencial primária. O Rodrigo receberia tempo de paternidade regular, aumentando gradualmente desde que continuasse demonstrando consistência e responsabilidade. A juíza fechou o processo com uma observação final. Este tribunal acredita que crianças se beneficiam de ter ambos os pais em suas vidas. Olhou diretamente para o Rodrigo. Sinceramente espero que você passe os próximos anos se tornando o pai que sua filha merece. Não houve aplausos, nem música triunfante. Só o som quieto de pessoas se levantando enquanto a juíza deixava o banco. Do lado de fora da sala, o Rodrigo se aproximou de mim. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Finalmente disse, desculpe. Estudei o rosto dele. Meses antes, tinha imaginado esse momento incontáveis vezes. Pensei que ouvir aquelas palavras curaria algo. Não curou. Fico feliz que finalmente disse, respondi honestamente. Mas desculpas não apagam escolhas. Ele assentiu. Eu sei. Perdi tudo. O pai, que tinha ficado a uma distância respeitosa, se aproximou. O Rodrigo se virou para ele. Eu culpei você. Eu sei. Pensei que você estava tentando me destruir. O pai balançou a cabeça. Não. Você fez isso sozinho. Não havia raiva na voz dele. Só verdade. O Rodrigo baixou os olhos. Eu deveria ter lido os papéis. O pai respondeu baixinho. Aqueles papéis não foram seu maior erro. O Rodrigo ergueu os olhos. O maior erro foi acreditar que um lar pertencia a você só porque seu nome estava na escritura. Ele olhou para Lia. Um lar pertence às pessoas que se sentem seguras dentro dele. O Rodrigo não conseguiu responder. Apenas assentiu uma vez, antes de se afastar. Eu o vi desaparecer na multidão de pessoas saindo do fórum. Pela primeira vez em meses, não senti ódio, só tristeza pelo que poderia ter sido. O verão chegou. A vida lentamente se tornou ordinária de novo. Continuei trabalhando. Minha confiança voltou um pequeno feito de cada vez. A Lia cresceu mais alta, mais barulhenta e infinitamente curiosa. O pai permaneceu exatamente quem sempre tinha sido. Todo sábado de manhã, fazia tapioca. Toda a tarde de domingo, lia livros para a Lia na velha cadeira de balanço que um dia pertenceu à minha mãe. Nada no amor dele exigia atenção. Simplesmente existia. A véspera de Natal seguinte chegou quase antes que eu percebesse que um ano tinha passado. A chuva cobria o quintal. A Lia corria por ele numa capa de chuva vermelha vistosa, rindo enquanto o pai ajudava ela a construir o boneco de chuva mais torto imaginável. Eu estava na varanda dos fundos vestindo o suéter fino antigo da minha mãe, daqueles de tricô leve para as noites mais frescas de dezembro, o mesmo que o pai tinha quietamente colocado sobre uma cadeira na noite em que voltei para casa. Ainda cheirava levemente a cedro do armário, onde ele tinha guardado todos aqueles anos. O pai sacudiu a chuva das mãos e veio para o meu lado. Pensando no Natal passado, um pouco. E neste, olhei para a Lia. Ela ria tanto que mal conseguia ficar de pé. Ninguém tem medo aqui. O pai sorriu. Não, nunca terão. Apoiei a cabeça no ombro dele. Sabe, eu costumava pensar que ganhamos porque você era mais esperto que o Rodrigo. O pai riu baixinho. Tive 35 anos de experiência jurídica. Isso certamente ajudou. Nós dois rimos. Depois a expressão dele ficou pensativa. Mas não é por isso que ganhamos. Ele observou a Lia cuidadosamente colocar um lenço pequeno no pescoço do boneco de chuva.
Ganhamos porque a primeira coisa que pensei naquela noite foi manter minha neta aquecida. Ele pausou. E a primeira coisa que eles pensaram foi tirar vocês dois da casa. As palavras se assentaram gentilmente sobre a noite quieta. Só então entendi completamente o que ele quis dizer na varanda 1 ano antes. Eles escolheram a família errada. Não porque tínhamos advogados melhores. Não porque entendíamos contratos. Não porque ganhamos no tribunal. Eles escolheram a família errada porque acreditaram que bondade era fraqueza, preparação era suspeita e amor podia ser substituído por conveniência. Estavam errados. Uma casa pode ser vendida, dinheiro pode ser dividido, carreiras podem ser reconstruídas, mas um lar de verdade é algo completamente diferente. É o lugar onde uma criança assustada é enrolada num cobertor quente antes que alguém faça perguntas. É onde o perdão é oferecido sem esquecer a lição. É onde a dignidade importa mais que o orgulho. E é onde ninguém nunca tem que se perguntar se ainda será bem-vindo quando bater na porta. Naquela noite de Natal, pensei que tinha perdido tudo. Olhando para trás agora, percebi que foi a noite em que finalmente encontrei o caminho de volta para casa. A vida tem um jeito de revelar caráter muito antes de entregar consequências. Riqueza, títulos e casas bonitas podem impressionar o mundo por um tempo, mas bondade, integridade e responsabilidade são o que perduram. Proteja as pessoas que confiam em você. Honre as promessas que faz e nunca confunda a decência quieta de outra pessoa com fraqueza. As vitórias mais fortes não são as que destroem alguém. São as que permitem que você reconstrua sua própria vida com dignidade. Se esta história tocou seu coração, adoraria ouvir seus pensamentos. Você já viu alguém confundir bondade com fraqueza só para descobrir tarde demais com quem estava lidando? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. E se você gosta de histórias sinceras sobre resiliência, justiça e família, considere se inscrever para não perder a próxima. Obrigado por ouvir. E que seu lar sempre seja um lugar onde o amor faz todo mundo se sentir seguro.